Olá, professor. Nosso trabalho de indicadores brasileiros para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nosso grupo é composto pela Juliana Rosário, eu, Vinícius Almeida e o Vitor Ueda. O problema a ser atacado nosso foi o objetivo número 7, né, que se trata da energia limpa e acessível, onde eles estipularam como meta até 2030 assegurar um acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis. Realizando a identificação da dor, o acesso, né, a esse tipo de energia era bem pequeno até 2015, trazendo para os dados atuais, né, para o nosso período atual, essa porcentagem já mudou muito. Um outro ponto relevante também é que a ausência desse tipo de energia não é necessariamente só por fins econômicos. Foi devido a questões de infraestrutura e muitas vezes localização. Nós aplicamos algumas questões, né, mais abaixo. Essas questões geraram os indicadores e agora ao final dos indicadores nós vamos ter os insights que aí a Juliana vai poder comentar conosco. O Insight 1 fala a respeito do conhecimento, né, sobre esse projeto da ODS. Muitas pessoas não têm esse conhecimento sobre o projeto desenvolvido pela ONU, que vai contemplar não apenas o Brasil, mas também outros países. Em 2013, mais de 5% da população mundial teve acesso à eletricidade. E os próximos anos, a tendência é só aumentar a demanda de energia barata. Já no Insight 2, nós colocamos aí a respeito do conhecimento sobre o nosso assunto. E a maioria demonstrou ciência, né, sobre o assunto. A gente analisou também as opções de um fator interessante abordado, conhecimento reforçado pela escolha da alternativa de nenhuma das opções anteriores, o que vai remeter, né, a supor que as demais opções não estão claras para todos. No Insight 3, a gente tem a parte dos desafios, né? A maioria dos desafios hoje na implantação de energia limpa vai concentrar-se no quesito financeiro. Então, tem também a parte das dificuldades domésticas e as questões ligadas à saúde, que foram os principais motivos aí listados como impactantes pela ausência dessa energia limpa. Tem também o Insight 4, que é a respeito de planejamento. A maioria das pessoas, elas têm esse pensamento de implantar energia em residência. E a grande maioria desses entrevistados, eles conseguem, né, observar a energia limpa próxima aí de onde elas moram. No Insight 5, a gente tem aí o acesso à informação. E a maioria desses entrevistados, eles desconhecem algum plano de incentivo ou de condições específicas para a implantação desse tipo de energia. Em relação às personas, a gente pode ver que houve planejamento, disponibilidade, acesso à informação. As principais queixas foram falta de recursos, incentivos e a disponibilidade regional. Nosso mapa de empatia foi desenhado conforme a proposta. Mais abaixo a gente tem uma nova tratativa sobre a dor. E o objetivo desse trabalho nosso era identificar a possibilidade de uma facilitação dessa aquisição de energia limpa, né? Aqui está o nosso protótipo, né? O protótipo de um aplicativo que tem a intenção de comunicar com o cliente final e todos os possíveis clientes que queiram um orçamento da placa possam se comunicar com empresas que vendem esse tipo de produto. Esse nosso protótipo foi desenvolvido no Figma. Aqui tem a primeira tela, que é a tela de Wi-Fi, onde a gente vai conectar em uma rede de Wi-Fi para poder ter acesso ao aplicativo. Aqui a gente vai ter a senha. Aqui a gente tem informações do usuário, funcionalidades do aplicativo, configurações e ajuda. Usuários, a gente consegue aqui ter a foto de perfil dele, alterável, o nome, idade, endereço e o contato do usuário, né? Caso a empresa precise também entrar em contato com o usuário. Nas funcionalidades a gente tem a limpeza pesada, porque o aplicativo ele também tem esse suporte para poder comunicar com as empresas caso precise de uma manutenção na placa, tá? Então não só como fazer orçamentos, pedir orçamentos, cotação, mas também manutenção nessa placa, né? Aqui a gente vê a limpeza pesada na placa e a limpeza mais leve, que é o esguicho, limpeza pesada, limpeza executada com sucesso e retorna ao menu principal. O esguicho executado com sucesso, que é uma limpeza mais leve, e a gente retorna ao menu principal. E o solicitar atendimento, que aí é caso quando você quer conversar um orçamento ou algo relacionado, tá? A gente consegue vir aqui e aí tem essa tela de atenção para confirmar se os dados de endereço e dados pessoais estão corretos. Se estiver correto, a gente prossegue. Em breve, nosso parceiro mais próximo entra em contato com você. Caso aqui a gente não tenha certeza se os nossos dados estão corretos, a gente consulta os dados e a gente pode aqui fazer uma alteração aqui no nome, idade, endereço. Em configurações, a gente tem a opção de notificações ativado e desativado, né? A
a gente consegue ativar e desativar ela. O mapa, algo que a gente não consegue mexer, a gente não consegue alterar ele, porque ele pega a localização atual sua, e a gente acabou querendo deixar ele inalterável por conta de que às vezes pode acontecer de pessoas colocarem localizações não reais e por aí vai. Tem a especificação da placa, quando você já contratou o serviço da placa, então a gente tem a especificação dela aqui, caso você precise saber o modelo, o ano, entre outras coisas. Daí aqui tem a especificação dela. E aqui a gente tem a tecnologia que ela é usada, a eficiência dela. E aqui também a gente consegue ver a versão que o aplicativo está. A gente consegue ver a versão do app também na especificação da placa. É o mesmo botão, dois botões servem para as mesmas funcionalidades. E o botão sair, no meu caso não, porque eu vou terminar a apresentação. A ajuda, aqui a gente consegue ter ajuda. A gente tem a conta, tudo sobre a conta e os dados cadastrais. A gente consegue ter acesso à conta, CPF, RG, e-mail. São dados que não são alteráveis por conta de que quando a gente coloca uma vez no aplicativo, esses dados mesmo, caso a gente precise alterar, caso a gente perca o e-mail, por exemplo, a gente é necessário entrar em contato com o suporte, poderem fazer essa alteração, tá? Não é uma alteração que o usuário consiga fazer. Atendimento, caso a gente queira conversar com algum fornecedor, alguma assistência mais próxima, então a gente solicita aqui o atendimento e aí o atendente vai pedir pra gente escrever aqui o que a gente deseja. E o atendente, assim que ele tiver um tempo lá na empresa, etc., ele vai responder, vai acabar encaminhando o serviço, marcando o serviço, marcando a cotação, fazendo a cotação pra gente. Então, é um aplicativo 100% necessário tanto para quem tem a placa quanto pro nosso fornecedor, né? Aqui tem a política e os termos do aplicativo e tem também as regras do aplicativo. É isso, nosso aplicativo. É um aplicativo bem básico. A gente tem um pensamento de ampliar ele e evoluir esse aplicativo futuramente, porque a gente pensa que a placa solar já é uma realidade e ela está vindo com bastante força no mercado, e eu creio que não existam aplicativos que façam essa funcionalidade de limpeza de placa e comunicação entre o cliente, o fornecedor, o cliente e a distribuidora, tá? Então a gente pensa em fazer, esse aqui é só um protótipo, terão atualizações, a gente vai fazer mais atualizações desse aplicativo, melhorar a interface dele, tem alguns erros ainda que a gente precisa melhorar também, tem algumas coisinhas que a gente pode acrescentar, algumas teorias que a gente pode acrescentar também, como as 10 heurísticas de Nielsen, a gente pode acrescentar nesse aplicativo também. Então são coisas que a gente vai melhorar com o tempo e que a gente também tem um pensamento de talvez levar isso para o nosso TCC. Esse aqui é o aplicativo que foi definido pelo grupo, que a gente criou junto. Obrigado, boa noite.